Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos a essa série de 10 aulas que eu estou gravando, que faz parte do nosso treinamento de Excel para RH, nossa formação de Excel para RH, especificamente dentro do módulo de indicadores. Porém, essas 10 aulas é só uma ponta do que a gente vê com as nossas análises de indicadores. Na realidade, eu quero falar com vocês a respeito da estatística básica voltada para as atividades de RH. O meu nome é Alexandre Reis e eu quero te mostrar como colocar essa ferramenta Excel para trabalhar em favor do departamento de RH. Todas as vezes que você deseja fazer uma análise, seja ela preditiva ou seja ela com base nos dados anteriores, você precisa de colocar uma pitada de estatística nessa análise. Eu quero mostrar para você que isso não é nada difícil. Não é, até quem é da área de humanas pode fazer essas análises tranquilamente, porque a realidade é que não é você quem vai fazer, é o Excel quem vai fazer. Então a gente vai começar aqui, ó. Vou explicar para você. A gente tem uma base de dados de recrutamento e seleção, uma base resumida, tá, pessoal? Isso aqui só para a gente analisar os pontos e as medidas de estatística que vamos utilizar. Então, essa base de dados da nossa formação de RH dentro do módulo de análise de indicadores, essa base de dados ela é bem maior. Então, ela está muito resumida aqui, só para fazer você entender essa parte de estatística. Então, primeiramente, a gente tem o seguinte: olha, um solicitante da vaga, o cargo da vaga, a área dessa vaga, o tipo de vaga e dias de fechamento. Na realidade, o que importa para nós disso aqui tudo, nessa análise que a gente vai fazer, é essa coluna de dias até o fechamento. Quantos dias eu levei para poder fechar essa vaga? Então, primeiramente, a gente vai confrontar algumas coisas que a gente já usa. Por exemplo, aqui nessa nossa primeira análise estatística, que é essa primeira aula que nós estamos disponibilizando para você, a gente tem aqui algumas análises com valores. No caso que já está até pronto, eu vou deletar isso daqui tudo para a gente poder fazer juntinho. Então, a primeira coisa é a média. Eu sei que você já está acostumado com ela, mas eu vou fazer ela mesmo aqui, mesmo assim, ó. Igual média, vou escolher o primeiro cálculo de dias até o fechamento da primeira vaga, sabendo que isso aqui já é um cálculo, né? Aqui está como valor, mas já é um cálculo. Ctrl Shift, seta para baixo, fui até o último e dei Enter. Beleza, ele já calculou a média aqui para mim. Eu já conheço esses dados, então eu já sei que eu tenho mais de 100 dias aqui no maior de todos os fechamentos que a gente já teve. Agora, você observe bem que a média ela não pode ser um número a qual eu posso me basear plenamente para analisar esses valores. Por quê? Porque essa média ela apresenta uma disparidade em relação aos meus dias de fechamento. Por quê? Porque eu tenho dia de fechamento aqui que eu levei mais de 3 meses, mais de 4 meses, né? Tenho lá 130 dias, 120 dias. Então, a média ela pode não ser um valor bom e aceitável para você tomar uma decisão em qualquer aspecto. E aí que a gente precisa da nossa amiga mediana. Qual é a diferença da média para a mediana? A mediana ela vai analisar a sua base de dados inteira, aquela coluna de dias até o fechamento, e vai pegar o valor do meio e vai te entregar. Bem, se eu tenho 101 valores, ele vai pegar o valor da posição 51 e vai te entregar. Se eu tenho 100 valores, ele vai pegar o valor da posição 49 e 50, vai fazer uma média desses dois e vai te entregar, porque eu não tenho um valor do meio. É assim que funciona a mediana. E a mediana, ela está aí para poder ajudar a gente a confrontar a média. A função que retorna a mediana é a função média. Agora, um detalhezinho, tá? Você viu que a média não apareceu. Não apareceu aqui na minha listagem, quando eu bati igual, porque eu não coloquei o acento. Então, o português, a gente tem isso, né? O Excel em português, a gente tem isso. No inglês, é average e median. E median. Então, vou dizer aqui para ele, mede, vou apontar para a
primeiro dia de fechamento ali, né? Quantidade de dias. Ctrl Shift seta para baixo e dei Enter. E o que eu estou vendo aqui? 22 dias na média e a mediana está em 18. Quer dizer, está próximo. Uma outra medida que vai servir para a gente balizar a média é a moda, tá? O que é a moda? A moda é o número que mais se repete dentro da minha amostragem de dados. Então, vamos fazer a moda. Como é que é a moda? É a função modo. Tá? A função modo, antigamente, era só modo. Veja que tem aqui uma exclamaçãozinha amarela aqui, ó, tá? Era só essa função. Essa função, se a gente posicionar aqui, ele vai dizer, olha só, essa função está disponível para a questão de compatibilidade do Excel 2017, 2007 e anteriores. Hoje ele pede para a gente usar essa daqui, ó, modo único, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou clicar aqui, vou escolher a função modo único, cliquei na primeira quantidade de dias até o fechamento, Ctrl Shift seta para baixo e dei Enter, tá? Então aqui eu vejo que a nota da moda, que é o que mais se repete dentro dessa amostragem, por falar em amostragem, vamos dar uma olhadinha aqui o seguinte, olha, quantos valores eu tenho aqui no meu trabalho, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com 4.477 linhas, eu estou avaliando 4.477 contratações que foram feitas, tá? É claro que essa análise aqui é bem básica, a gente está vendo só a parte estatística, mas aqui eu vou querer saber por ano, aqui eu vou querer saber por departamento, aqui eu vou querer saber se eu entreguei no prazo, então tem uma série de análises que eu posso fazer. Nesse momento a gente está focando nas funções estatísticas. Então a gente tem aqui, primeiramente, a média, que a gente já está acostumado a utilizar, logo depois a mediana, que você já sabe o que é o valor do meio. Imagine que ele classificasse essa coluna aqui, pegasse o valor do meio e me entregasse. Se tiver dois valores no meio, ele faz uma média dos dois e te entrega. Então, no nosso caso, na nossa amostragem, a mediana é 18, justamente para confrontar a média. Então, a gente sabe que a média está acima do valor do meio, tá? Ela está lá, ó, 22. Por quê? Já falei para você, tem fechamentos aqui com mais de 4 meses, tá? Isso é o ideal? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende das métricas da empresa, tá? Depende das métricas dos SLAs que eu tenho acordado com as áreas da empresa para poder fazer recrutamento e seleção. Detalhe que só explicando para não deixar você aí, né, esperando quando é que a gente vai ver se não, gente, isso aí faz parte do nosso módulo de indicadores de RH. Tá bom? Essa análise a gente faz lá dentro, onde a gente pega a base de dados de recrutamento e seleção e faz uma análise minuciosa, detalhada ali a respeito de vários aspectos. Então vamos voltar para cá. Outro número importante para a gente poder avaliar aqui é o menor, que eu sei que você também conhece, que é o mínimo, tá? Mínimo, que eu vou apontar também do mesmo jeito, e vou dar Enter. Então, eu vejo aqui que eu tive contratações super rápidas, que demoraram apenas um dia, tá? Esse é o mínimo. E agora, o máximo. Máximo já está aqui. Eu vou clicar no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo e Enter. Muito bem. Olha lá, o que eu falei com vocês? Eu tenho valores altos aqui de 131 dias. Conhecendo essa base de dados, tá? Esse modelo aqui, eu sei que os SLAs que foram acordados com os gerentes de áreas, com as áreas da empresa, foi de no máximo 45 dias para o fechamento da vaga mais difícil que tiver, tá? Então isso já está estabelecido, eu sei isso de cabeça. Então eu já sei, se eu conhecendo esses dados, conhecendo o modelo, eu já sei que eu tenho aqui as situações que levaram 131 dias por quê? Tá? Isso é uma coisa que precisa ser avaliada, né, dentro dos indicadores. Desvio padrão. Gente, isso aqui é uma outra medida importante. Desvio padrão e variância tem mais ou menos o mesmo tipo de análise estatística para a gente poder
visualizar as disparidades, tá? Ou seja, as desconformidades dos dados. Mas essa medida variância, ela não é muito utilizada. Não vou entrar aqui em termos técnicos. A medida de variância, ela não é muito utilizada porque ela retorna um número muito alto, um número difícil da gente poder avaliar. O desvio padrão tem o mesmo mostra praticamente a mesma coisa, e é o número que a gente avalia o tempo todo. Esses cálculos são cálculos difíceis, porque eles dependem da população, dependem da amostragem de dados, ou seja, isso daqui que nós estamos mostrando para você. Então, nada melhor do que usar o Excel e deixar o Excel fazer isso para nós. Só que eu tenho que saber o que que é o desvio padrão, o que que é a variância. Isso está relacionado à minha média de valores. O desvio padrão, ele vai mostrar o desvio em relação à média, ou seja, quanto menor esse desvio, melhor, mais uniforme vai estar os meus dados. Então vamos lá, igual desvio de desvio padrão, tem uma série delas aqui, tá? Inclusive algumas aqui do Excel mais antigo, né? Aquele 10VPAD e 10VP. E tem duas que a gente pode utilizar, que é o desvio padrão da amostragem e o desvio padrão da população. 10VPAD A e 10VPAD B. Nesse momento eles vão mostrar muito parecido, porque eu não estou especificando o que é a população, o que é a amostragem, eu estou dizendo para ele só tira o desvio padrão para mim de um intervalo de dados. Então, eu vou escolher esse daqui da amostragem, vou clicar no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo e vou dar Enter. E ele vai me retornar aqui um número que representa o meu desvio da média. Então, observe que a minha média hoje é de 22 e o meu desvio padrão é de 16. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho um desvio considerável da média. E a realidade é que o desvio padrão ele vai mostrar sempre um número próximo da média. Tá? Então, se é um número próximo da média e ele está em 16 e a média é 22, então você sabe que tem um desvio considerável, porque ele está bem distante, ele está quase o dobro da média. Significa que a variação da média está alta. Agora, e por falar em variação, como é que fica essa análise com base na variância? Igualzinho no desvio padrão, só que a variância vai dar um número bem mais alto. O desvio padrão entrega para você um número mais próximo daquilo que você está avaliando, para ficar mais fácil de você fazer as suas considerações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui ó, igual var de variância e vai trazer algumas para nós. A variância correspondente ao desvio padrão da amostragem é essa aqui, ó, que é a variância da amostragem do mesmo jeito. Vou clicar aqui no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo e vou dar Enter, e eu vou ver que ele vai me retornar um número bem mais alto, ou seja, 269, tá? É um número alto, extremamente considerável com respeito à variância da média. Bem, gente, isso aqui é que eu quis mostrar para vocês nessa primeira aula e para consolidar essa análise, o que que nós estamos fazendo? Vamos fazer um resumão aqui. A gente tem uma base de dados de RS, recrutamento e seleção. A gente tem aqui um número de dias que levamos para fechar essas vagas. Na realidade, essa é a base de dados inteira da empresa aqui, de todas as vagas que foram fechadas desde quando a empresa abriu, tá? Nesse cenário aqui. E o que que eu estou fazendo? Eu estou tirando uma média, né, que a gente já está acostumado. A gente falou a média em relação à variância, à mediana. Mediana é o valor do meio e média é a média aritmética, que você já conhece. E também a moda. A moda é aquela que mais se repete. Então, para eu saber se os meus dados eles estão interessantes em relação à média, a primeira análise que eu tenho que fazer são esses três valores estando próximos, tá? Então, olha só, está acontecendo, média 22, mediana 18 e moda 15, o que significa que a média está retornando um pouco mais acima da mediana, mas eles estão próximos. O menor que eu tenho é 1,
o maior que eu tenho é 131. Então aí você já vê a disparidade do negócio que não consegue ser mostrado nesses três. Eu só vejo que eles não estão tão próximos assim, né? 22, 18, 15. E o desvio padrão é o desvio em relação da média e a variância é a variância em relação à média. Desses dois aqui, qual é a análise que eu tenho que fazer? Ou seja, quanto menor, melhor. Quanto menos desvio e variância, melhor. Qual é a análise que eu tenho aqui do geral? A análise que eu tenho é o seguinte, que a minha média que eu tenho de dias até o fechamento, ela não é tão satisfatória. Por quê? Porque eu tenho uma variabilidade muito grande desses números e o que vai me dizer se isso aqui está funcionando ou não seria a segunda parte, que é analisar as minhas métricas que eu tenho em relação em cada tipo de vaga desse daqui. Ó. Se ela é operacional, eu tenho uma métrica para definir os dias de fechamento. Se ela é gerencial, eu tenho outra métrica. Tá? Se ela é de diretoria, eu tenho outra métrica, que vai definir o quê? O SLA, que é o que eu tenho contratado com as áreas da empresa. Lembrando que essa análise que a gente fez foi do ponto de vista estatístico. Isso aqui é uma ferramenta para apoiar a tomada de decisão. Qual é o meu objetivo final? É isso que importa. É saber se eu estou performando ou não no meu departamento de recrutamento e seleção. Então, para isso, a gente tem que assistir mais algumas aulas. Bem, galera, um grande abraço a todos e não perca a próxima aula que nós vamos falar dos 10 mais e os 10 menos em relação aos dias de fechamento das vagas. Nós também vamos abordar um assunto mais evoluído em relação à média. Você sabia que existem outros tipos de média no Excel que podem te ajudar a trabalhar com números semelhantes a esse? Então, na próxima aula. Grande abraço a todos, beijo no coração e até a próxima aula. Eu aguardo você.